Olha o que diz Salmo 86, verso 34. Não quebrarei a minha aliança e não alterarei, olha que eu estou falando e arrepiando com vocês, e não alterarei o que saiu dos meus. Texto, Deus dizendo, olha, eu não vou quebrar a aliança. E tudo que eu falei ao seu respeito, é Deus dizendo, eu estou mantendo a minha palavra de pé. Você pode dizer amém por isso? Vai acontecer? Depende. E eu vou falar para você o porquê que depende. Mas vamos mais. Olha o que o texto vai dizer. Josué capítulo de número 23 e o versículo de número 14. Vamos ler. Olha o que diz o texto. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis. Josué 23, 14. Deixa eu ler na minha aqui então, a gente continuar a leitura das promessas. Enquanto eu vou ler de 23, coloca Lucas 18, 27. Eu vou ler vários textos que vai falar das promessas do Senhor. Se você até quiser anotar no seu bloquinho de notas e tudo, vai ser importante, porque a Bíblia fala que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. E toda vez que ele buscar, ele te procurar, você vai mostrar as promessas de Deus para a vida dele e para a sua vida. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 18, versículo 27. Mas ele respondeu: as coisas são impossíveis aos homens. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis. Tem um limite que te alcança, Richard. Tem um limite, Anderson, que te alcança. Assim como é para todo ser humano. Eu consigo, Ângela, chegar até um certo ponto. Com as minhas forças, com as minhas cognições, a inteligência cognitiva, com a minha inteligência emocional, às vezes com o seu recurso financeiro, você chega até um ponto. Mas existem momentos que o recurso financeiro não é suficiente. Para a vida de alguns bilionários na semana passada, não adiantou a fortuna deles, morreu no fundo do mar. Mas aí Deus está dizendo o seguinte, pastor João: aonde chega a limitação do homem, a gente pensa, acabou, eu não dou conta mais, não tem jeito. Aí Deus fala assim, pronto, é agora que eu vou começar. Então se você está pensando que vai desistir, Deus está dizendo, não, eu vou começar na sua vida agora, é agora que eu começo. Aí Salmo de número 30, versículo de número 5, olha o que vai dizer, escute isso. Salmo de número 30, versículo de número 5, porque a sua ira só dura um momento, e o seu favor está, no seu favor está a vida. Olha que lindo isso. Eu estou lendo promessas de Deus para a nossa vida, amém, queridos? Promessas de Deus que está na palavra, aleluia. E eu sei que elas vão se cumprir. Coloca na versão Almeida, Salmo 30, versículo 5. E aí eu quero que você leia comigo na versão João Pereira de Almeida. Vamos lá? 30, Salmo de número 30, versículo 5. Pois, na versão, certeza, no meu está escrito assim, ó, finalzinho: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela quase vem ou ela vem? Então tenha uma certeza, pergunte qual é. A sua tristeza não pode impedir o nascer do sol. E junto com o nascer do sol, vai vir a alegria de Deus para a história da sua vida. Alguém está entendendo? Eu estou lendo somente promessas para mim e para você. E aí se você ora por alguém, Deus prometeu até de dar um coração novo para nós. Ezequiel 36, 26.
Olha o que diz o texto, Ezequiel 36, 26. Eu estou trazendo consciência para você das promessas que o Senhor deu. Olha o que diz. E vos darei um coração novo. E o coração fala de tanta coisa. Deus está dizendo, eu estou te dando uma natureza nova. Porque tem gente aqui, pastor, por que o senhor está lendo esse versículo? Porque tem gente aqui que está preocupado, está sofrendo, porque tem gente que está assim, mas Deus não muda o coração. Aí Deus está dizendo, eu vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Tem um espírito novo. E nós já estamos vivendo esta profecia aqui. Versículo 27 vai dizer assim, ó: e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? Ele vai dizer, versículo 28, e habitareis na terra em que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Você tem um Deus, meu irmão. Aleluia. Ele vai dizer, vos livrarei de todas as imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebeis o opróbrio da fome entre as nações. Quem está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Ah, meu Deus, como é bom ler as promessas dEle para a minha vida e para a sua vida. Ah, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele te prometeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo está morando aí dentro de você, e gerando em você frutos. Alguém pode entender isso e glorificar o Senhor? O Espírito Santo vai te mostrar a verdade. João 16, 13. Olha o que o texto diz. Ah, meu Pai, que coisa linda. João 16, 13. Aleluia. Eu vou ler nessa versão aqui. Eu anotei tantas referências. Mas quando vier o Espírito da... Essas palavras aqui é as últimas palavras de Jesus. Ele vai dizer assim, ó: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a... Agora escute. Ele está dizendo assim, ó: no dia, hoje é 25? No dia 25 de junho de 2023, eu já estarei colocando do meu Espírito sobre a comunidade do Amor Church, sobre a vida do José, sobre a vida do Gustavo, sobre a vida do Américo, sobre a vida da Maraísa, sobre a vida do Daniel. E Ele vai te guiar na verdade. Aí em Romanos ele vai dizer, e esse Espírito que você vai receber vai te ajudar no dia das suas fraquezas, vai te consolar no dia da sua dor, vai te convencer do pecado, e vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Que tanto de promessa. Vamos mais, eu anotei um monte aqui. Ele fez uma promessa de nos dar sabedoria. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 5, olha o que diz. Gente, tudo o que precisamos nós temos. Olha o que diz Tiago: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha o versículo de número 6. Por que eu posso pedir para Deus? Coloca o versículo 6, por favor. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Irmão,
preciso dizer para vocês, Deus ele é muito fiel. Eu tenho dado uns passos, Patrícia, muito louco mesmo, mas sem duvidar. E eu estou vendo o milagre de Deus acontecendo na nossa vida aqui. Eu acho interessante, porque quem crê vê primeiro. É como quando Deus te dá uma visão. Esses dias a gente colocou as portas ali, ficou bonito, né, irmão? Sexta-feira a Maíra me ligou, pastor, agora que eu estou entendendo como que o senhor estava pensando. Por quê? Porque para quem Deus dá a visão, Ele mostra primeiro. Você está entendendo? Aí Ele vai falar, se você precisar de sabedoria, peça, porque Deus Ele vai te dar. Agora olhe para mim, Ele fez uma promessa de suprir todas as suas necessidades. Coloque aí Filipenses capítulo de número 4 e o versículo de número 19, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19. Olha o que está escrito. E o meu Deus, porém segundo as riquezas é de quem então? De Deus, muito ou pouco? Ele está dizendo, com tudo aquilo que Ele tem, Ele vai suprir algumas necessidades. Está escrito o quê? Nós estamos lendo a palavra de Deus, sim ou sim? Mas a questão, eu sei que até pelo rosto de alguns, você está assim, mas pastor, está tudo aí, mas parece que eu não estou vivendo. Pela fé, eu já vou dizer, você não estava. Hoje eu vou te explicar o porquê que até hoje você não acessou, mas Deus vai remover. Olha aqui, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Só para me ajudar a pregar, olha para quem está do seu lado, diga para ele, fique tranquilo. Pastor, fique tranquilo, por quê? Porque o que você deve não é nem 1% da riqueza que Deus tem para suprir a sua necessidade. Eu não tenho, mas a Bíblia está dizendo da riqueza dele. Enquanto a Bíblia para mim fala de necessidade, dele está falando de abundância. Então escute, olha aqui, vem para mim, olha, dobre a sua atenção aqui. Quando você fala que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho jeito, Deus está dizendo o seguinte, meu irmão, quando você não consegue, aí que a minha função é exercida na sua vida, porque você não tem, mas eu tenho para dar e abençoar você. Levante a mão que eu quero liberar uma palavra profética. Você não vai ser incomodado por necessidades, porque o Senhor vai suprir todas elas, em todas as áreas, em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida Ele vai suprir. Recebe essa palavra, Ele vai suprir. Ele vai suprir, porque as riquezas dele vai suprir todas as suas necessidades. Meu Pai, meu Deus do céu, que coisa linda. Vamos no Josué capítulo de número 1. Olha, Josué capítulo de número 1. E aí eu encerro das promessas. Quem já está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Fala para quem está do seu lado, enquanto eu acho aqui, fala assim, meu irmão, eu tenho muitas promessas. Às vezes você fala, pastor, mas eu nunca vi um profeta falar diretamente comigo. A maior profecia é a Bíblia. A maior profecia é a Bíblia, e ela já foi liberada para a sua vida. Escute, queridos, ela já foi liberada. O que nós precisamos é acessar. Mas eu sei porque você não acessa. Fica tranquilo. Você vai hoje trazer a consciência e vai remover isso, porque Deus Ele vai tirar aquilo que estava impedindo você de viver. Olha o que Deus diz. Josué capítulo de número 1, versículo de número... Vamos ler a partir do primeiro, só para vocês entenderem que tinha um momento de tristeza, tinha um momento de angústia, tinha um momento de solidão, tinha um momento, às vezes até de perseguição, tinha um momento de traição, tinha um momento de abandono, mas tinha um momento, em todos esses momentos tinha um Deus falando. E olha o que está escrito no texto. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué:
Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Aqui já está acontecendo um milagre. Pergunte por quê? Porque se você ler Deuteronômio capítulo número 27, versículo 5, o povo está dizendo assim, Emerson, ô Moisés, fala com Deus, que a gente não quer falar. A gente tem medo de ouvir a voz de Deus. Então agora, você vai falar com Deus, e aí Deus fala com você, e você fala com a gente. Então o povo só ouvia Deus através de Moisés. Só que agora Moisés morreu. Alguém dizia, agora a gente não ouve mais o Senhor falar. O Senhor falou a Josué. Olha o milagre aí. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E olha a promessa que ele está dizendo. Está obedecendo, filho? Olha o que ele diz, versículo 3: E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Só melhorar aqui, não é que você vai sair pisando para todo lugar. Não. É Deus falando assim, ó. Tudo que eu prometi, Josué. O povo agora está angustiado porque Moisés morreu. O povo está perdido porque Moisés morreu. O povo está triste porque Moisés morreu. O povo está desesperado porque Moisés morreu. Mas deixa eu dizer, tudo que eu prometi vai cumprir na história da vida de vocês. Pergunto de novo, alguém aqui tem promessa? Eu tenho mais versículos aqui, mas para eu encurtar, ganhar tempo, eu vou só correr aqui. Escute. Os textos que nós acabamos de ler, está falando de várias promessas de Deus para a nossa vida, sim ou sim? Ah, pastor, mas aí é para Abraão, é Israel. Vai lá em Gálatas, a Bíblia vai falar que por herança somos filhos de Abraão. Então tudo que foi prometido para Israel é para mim e para você também. Tudo. Mas a pergunta é, pastor, por que nós não então estamos vivendo tudo isso que a Bíblia está falando que nós vamos viver? Falou de necessidades, falou de um Deus de impossível, falou do Espírito Santo, falou da promessa, falou aqui do perdão, falou do novo coração, falou da sabedoria. E com tudo isso, a sua vida era para estar muito diferente, sim ou sim? Agora olha, para mim, eu preciso dizer para você, pastor Ernesto, por que às vezes nós não conseguimos tomar posse de tudo isso que Deus prometeu? Porque Deus, Ele fala ao nosso espírito, sim ou sim? Mas o nosso problema está na nossa alma. Porque a nossa alma é onde está concentrada as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas lembranças. E o problema está exatamente aqui. Porque, escute, existem algumas coisas que são coisas difíceis mesmo para nós lidarmos com ela. E eu vou falar 6 coisas aproximadamente, que são coisas que nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com ela. E porque temos essas dificuldades, nós acabamos nos rendendo a elas, e aí as promessas de Deus vão ficando de lado. Mas hoje Deus trouxe você aqui porque Ele vai curar você. Porque tudo de difícil que eu vou falar aqui, que você pensa que é difícil, Jesus já passou por tudo isso e Ele venceu para garantir a vitória para mim e para você. Coisas difíceis que nós precisamos lidar, Priscila, na vida. Solidão. É muito desafiador viver com a solidão. E eu sei que se eu olhar para alguém aqui, alguém pode falar, pastor, eu sei bem o que é isso. Márcio Michele, grande amigo nosso, ele fala algo muito pontual, que a solidão não é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. Porque tem gente exatamente aqui, ó, que sente solidão. Como pode com esse tanto de gente? Mas a solidão não é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. Olhe para mim, como você gostaria de ter alguém para poder abrir o teu coração? Alguém que não fosse te julgar por nada de errado que você já fez, que você está pensando em fazer. Por conta dessa solidão,
Você não encontra alguém para partilhar a sua intimidade. E por que você não compartilha? Porque um dia você compartilhou e alguém traiu você. Você lembra que você foi conversar com alguém para pedir ajuda? Ficou pior. A pessoa esparramou para todo mundo e você se fechou, colocou um muro. E a solidão é algo que é difícil a gente lidar com isso na vida. Olhe para mim e dobre sua atenção. Eu sei que às vezes estar aqui é uma benção, mas a gente, lembra que eu estava num evento um dia, a gente estava falando sobre essa questão de inteligência emocional. Tem gente que entra em desespero, naquela época, hoje eu acho que não existe tanto isso, quando a música do Fantástico acabava. Sabe aquela música, eu nem sei como é que é mais a música, eu não assisto aqueles demônios mais. Aí a pessoa já entra em depressão, por quê? Irmãos, olhe para mim. Eu fui jovem cristão desde 11 anos. Eu aceitei a Jesus com 11 anos de idade. E na minha casa só eu era cristão. Então eu chegava, eu não tinha oportunidade de compartilhar nada. Chegava, na maioria das vezes a minha mãe já estava deitada, ou então estava ali assistindo o Fantástico. E eu me sentia tão só. E eu ainda compartilhei com uma pessoa que eu estava aconselhando essa semana. Eu falei, meu amigo, eu sei que você está sentindo. Porque na minha época de jovem, os meninos foram casando tudo. O Jefferson, o Hernani, o Silas, o Éder, e nada. A Ayla sumiu no baralho. Um dia eu falei, Deus, até os mais feinhos estão casando. Até que um dia a Ayla orou. Deus promoveu o encontro, né, Ayla? A irmã Hilda, que está acompanhando a gente pela internet, orando. Mas eu me sentia só, vários momentos da nossa vida. Coisas que são difíceis de a gente lidar. Primeiro, solidão. Segundo, rejeição. Irmão, nada pior do que a gente sofrer o reflexo da rejeição. Quem já leu Raiz da Rejeição de Joyce Meyer? Levanta a mão aqui. Se você não leu, eu te aconselho, você precisa ler. Porque, queridos, você talvez nem pensa, mas no seu cognitivo, no seu emocional, aqui no seu subconsciente, existem algumas informações de rejeição que isto faz você se sentir bloqueado emocionalmente, não se sente pertencente. Sabe aquela questão do primeiro filho? Queridos, eu tive um episódio, escute isso, acredite no que eu estou dizendo para vocês. Nós somos hoje reflexo do que a gente viveu no passado, lá na nossa infância. Nós tínhamos só o Augusto como filho, e de repente tivemos Sara. Eu já contei isso, salvo engano, algumas vezes. Eu me lembro um dia que a gente saiu da igreja, estávamos pastoreando no Minas Gerais. Saímos da igreja, Sara chorou bem pequenininha. E aí, Tom, a Ayla pegou a Sara, colocou no colo para dar mamar para ela. E o Augusto olhou. E quando o Augusto olhou, ele ficou morrendo de raiva. Ele ficou triste, por quê? Porque até então era só ele como filho. Mas aí agora nós temos que dividir o amor com ele e com a Sara. Na cabeça de uma criança, ele está perdendo o pai e a mãe. Aí ele começa, naquele dia ele começou a chorar. Ele deu chute no banco do carro. E aí, o que naturalmente, ou automaticamente um pai faz? Rafael, quieta menino, para de fazer birra. E vai e bate. Só que naquela hora, Augusto só estava chorando porque ele estava perdendo amor. Ele estava entendendo na cabeça dele que ele estava perdendo amor. E está tudo certo. Alguém reclamar porque está perdendo amor, está certo. Mas eu já fiz essa leitura. Falei, calma, Augusto. E ele chorou. Ele veio do Minas Gerais até a nossa casa chorando. E quando chegou aqui próximo de casa, ele chorou mais ainda. Chutou o banco do carro de novo. Aí quem fala, esse menino sem respeito, eu vou tirar o cinto e vou bater. Talvez você foi o que apanhou. E aí eu cheguei em casa, peguei ele pelo braço, falei, filhão, vem cá. Coloquei ele em cima do sofá. Falei, meu filho, dá um abraço no papai. Ele me abraçou, falei, rapaz, papai está orgulhoso demais de você. Está todo mundo falando que você é a cara do papai. Abracei e falei, abraça o papai aqui. Papai te ama muito, meu filho. Abraçamos, aí daqui a pouco ele disse, eu falei, você tem alguma coisa para falar para o papai? Ele disse, papai, eu também te amo. Acabou o choro, se sentiu amado e não foi rejeitado.
Ah, se seu pai soubesse disso, né? Mas a sua mãe não sabia. Ao contrário, olhou para você e disse: é para você cuidar dos seus filhos mais novos. Na época que você precisava de proteção, ele estava mandando você proteger. Você está entendendo? Nasce aquele sentimento de rejeição. Olha aqui, olha só para vocês terem uma noção. Eu vou fazer uma pergunta. Se você se encaixa em uma dessas coisas, você vai levantar a mão. Quem aqui que perdeu o pai quando era criança? Ou o pai abandonou, separou da mãe, ou o pai era alcoólatra, ou o pai abusou de você sexualmente, ou o pai agrediu você verbalmente? Em uma dessas questões, levanta a mão aqui, quem já passou por isso? Olha aí para vocês aí. Quantidade de pessoas. Queridos, eu já tratei uma situação de uma pessoa que o pai falou: vou embora. A menina arrastava na perna: não vai, pai. Rejeição. E aí uma pessoa que se sente rejeitado, ela é assim. O pastor passa. Aí às vezes ele está com pressa. E aí naquela hora, ele já cumprimentou todas as vezes. Mas tem um dia, América, que o pastor passa correndo. Aí não cumprimenta essa pessoa. Mas aí cumprimenta a Mayla, que está fazendo 22 anos hoje. Eu ia ler o Salmo 23, mas está meio pesado lá. Apressa-te, Senhor, e tal, tal. De repente é profética, né? De repente você está pedindo para o Isaac vir, né? Junta com a Maria, que ela também está orando. Com a Iris também, está todo mundo orando para vir uns... Escuta, e aí essa pessoa, eu venho e cumprimento a Mayla. Ela fala: tá vendo? O pastor passou 2 vezes perto de mim e não me cumprimenta. Rejeição. Tem gente que tem raiz de rejeição, que no dia do aniversário ele some do mapa. Às vezes ele nem atende ligação para ele confirmar que as pessoas rejeitaram ele e ele não é lembrado pelas pessoas. Não dá muito na cara, não sorri não e nem toca no braço para gente. Escuta, eu estou falando de ser humano. Alguém aqui já passou por um período que se sentiu solidão na vida? Sentiu rejeição? Vem comigo. Mais uma coisa aqui que é difícil a gente passar: tristeza. Pô, irmão, ser humano é uma coisa incrível. De repente você acorda triste. Acontece isso com alguém? E essas coisas, Patrícia, são difíceis a gente lidar com elas. Solidão, rejeição, tristeza, tem mais. Angústia. Tem dia que você não entende, parece que tem uma... Pastor, estou com uma coisa, uma angústia no meu peito. Não é assim, gente. E aí, escute, vem comigo. Outra coisa, perseguição. Tem gente que nem te conhece, mas te persegue. Já viu? Agora, os que é amigo e persegue, aí é pior ainda. Porque você confiou um valor emocional para essa pessoa e ele te persegue. Sabe? Escuta, traição. Quem aqui, às vezes já não foi traído, são dores que a gente sente. Traiu por um amigo, traiu por uma pessoa que às vezes você lançou uma confiança. Escuta, abandono. Quantas pessoas aqui não se sentiram abandonadas ou literalmente foram abandonadas? Olha as coisas que eu estou dizendo: solidão, rejeição, tristeza, angústia, perseguição, traição, abandono, frustração. Não são coisas que acontecem com a gente? Sim ou sim, gente? Quem já passou por alguma dessas coisas aqui, levanta a mão. Vem comigo. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando uma pessoa passa por esses processos, imagine o que ela libera na sua boca. Quando as pessoas passam, meu filho, por esse processo, as palavras que ele libera são positivas ou negativas? Positivas ou negativas? E o que você não sabe é que as palavras que você libera constroem o caminho para você andar. Palavras são como sementes, fique tranquilo. As palavras que você libera, você vai colher exatamente os frutos que você está liberando sobre elas. Você está entendendo? Agora, se eu estou numa angústia, se eu estou numa tristeza, se eu me sentir abandonado, rejeitado, traído, aí começa: a vida para mim não tem jeito. Ah, está muito difícil para mim. Dá certo para o fulano e para mim não dá. É assim ou não é? As palavras que a gente começa a liberar, é assim ou não é? A pessoa que está passando por essa situação libera palavras negativas. Ela não consegue ver. Os olhos dela estão cegos por esses sentimentos. E ele começa, aonde tinha que era para ver uma oportunidade, ele só começa a ver problema. É assim ou não é? Olha aqui, vamos lá. Imagina uma pessoa com angústia. Fala para ela assim: amigo, vamos investir em umas casas aí para construir? O que eu estou sentindo?
Aí fala, não, a pessoa triste, fazer casa para quê? Eu estou só citando um exemplo. Fazer casa para quê? Você já convidou alguém que alguém falou assim, ó, ir na igreja para quê? Para mim não tem jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? São coisas que acontecem com todo mundo. Mas aí eu preciso dizer para você, sabe a rejeição? Jesus também foi rejeitado. Sabe a angústia? Jesus também sofreu essa angústia no Getsemane. Sabe a perseguição? Perseguiram ele também. Sabe esse abandono? Abandonaram ele também. Sabe a traição? Traíram Jesus também. Mas ele venceu tudo isso. E porque ele venceu, ele está dizendo, eu venci e vou fazer você vencedor também. Pastor, por que o senhor está dizendo essas coisas? Solidão, tristeza, angústia, rejeição, abandono, frustração. Essas coisas, elas distraem você, Gabriel. Aí você fica distraído com estas coisas. E aí, essa distração vai fazer o quê? Essa distração vai fazer você começar a liberar palavras negativas, vai começar a fazer você olhar, escute, olhar a vida de uma forma diferente. Mas eu preciso dizer, acima da solidão, as promessas que eu li ainda estão de pé. Acima da rejeição, as palavras que eu li ainda estão de pé. Acima da tristeza, as promessas que eu li ainda estão de pé. Acima da perseguição, as promessas que eu li ainda estão de pé. Acima do abandono, as promessas ainda estão de pé. E agora vem comigo, que eu quero só mais profundo um pouquinho. Se você começa a ser alimentado por essas coisas, você perde o que tem de melhor na sua vida. Pergunte o que é? Fruto do Espírito. Olha lá, olha lá. Põe na tela, por favor, Gálatas. Põe os frutos do Espírito. Eu sei que você é boa de Bíblia, você já até sabe onde está. Gálatas 5:22. Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é, vamos lá, 1, 2, 3 e... Gente, imagine uma pessoa com esse fruto. É uma pessoa muito feliz, sim ou sim? Mas deixa eu te falar, isso aqui está proibido? Mas a solidão está sendo mais forte. O sentimento ruim está sendo mais forte. A tristeza está sendo mais forte. O abandono foi mais forte. A angústia foi mais forte. E você está trocando. Olhe para mim, por que eu estou dizendo isso? Porque, óbvio, se você agora está abrindo mão dos frutos do Espírito por causa desse sentimento, esse sentimento vai levar você para o desejo da carne. Coloca o versículo anterior, por favor. O versículo... Coloca o 20, por favor. Coloca o 19. Olha os frutos da carne, a obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, pelejas, dissensões e heresias. E vai indo. Olhe para mim, o que eu quero dizer para você? O pecado não foi o teu problema. O adultério não foi o teu problema. A fornicação não foi o teu problema. As drogas não foram teus problemas. O álcool não foi o teu problema. Porque ninguém vai para um adultério por prazer, mero prazer. Todo casal, toda pessoa que passou por um adultério, ele estava sofrendo uma dessas coisas aqui, ó. Tristeza, angústia, se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado. Você sabe o que eu estou dizendo? Todo jovem que acabou cedendo, é porque ele passou por isso aqui, ó, e deixou ser vencido. Toda pessoa que, sabe, foi para as drogas, escute, a droga é uma fuga. Se você conhece alguém, tem alguém da sua família que usa droga, é uma fuga, porque não aguenta a dor que está aqui dentro, ele pega uma rota de fuga. A pessoa que corta o braço, ela está querendo transferir para o braço uma dor que ela tem no coração, no sentimento e na alma. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Então por que nós precisamos entender isso? Porque talvez você está ali querendo lutar com o pecado, mas escute, você tem que lutar com esses sentimentos, porque é eles que levam você para o pecado. Deixa eu melhorar. A tristeza chegou primeiro do que o adultério, a tristeza chegou primeiro do que as drogas, o sentimento de rejeição chegou primeiro, porque escuta,
Um filho que se sente rejeitado, uma moça que se sente rejeitada pelos próprios pais. Quando alguém chega, um rapaz e tudo, lembra que eu falei, já liberou palavra ruim porque se sente rejeitada, perdeu a visão, conhece alguém que é muito gente boa e enrolou com alguém que, com perdão da palavra, que não presta? Por quê? Aí você quer fazer ela parar. Não, minha filha, pelo amor de Deus, esse rapaz não presta. Meu amigo, essa mulher está te levando por buraco. Mas a solidão era tão grande, a angústia era tão grande, o abandono era tão grande, a rejeição era tão grande, que ele acabou cedendo. E aí, o diabo pensou que estava perdendo. Mas eu vim aqui para dizer para você que Jesus te encontrou aqui hoje. Você não precisa largar do seu marido. Você precisa curar desse sentimento. Você não precisa desistir. Porque aqui tem gente que nesse mês de junho pensou em suicidar, até tirar a vida. Não precisa. O Senhor Jesus, Ele veio aqui para cuidar disso. Tudo isso aqui que eu falei são feridas da alma. Mas agora tem uma outra promessa. Por favor, Salmo de número 103. O versículo de número 3, olha o que o texto vai dizer. Eu acabei de trazer para vocês o diagnóstico da alma de alguém que está com a sua alma ferida. Olha, Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades. Davi está conversando com a alma. E é Ele que sara todas as suas feridas, enfermidades. Jesus veio aqui hoje. Porque Jesus, Ele te olha de uma forma diferente. Escute, lembra do profeta Elias? Ele ora, Deus manda fogo do céu. Ele ora, Deus manda chuva. Mas aí, Jezabel libera uma palavra para ele, que desarmou a alma. E ele começou a andar numa tristeza profunda. Ele entrou numa caverna e ele disse: eu desisto do meu ministério, eu desisto de ser profeta. Senhor, me leva à morte, me tira a vida, porque para mim não tenho mais prazer de viver. Olha quanto que Deus é especialista. Aí nessa hora, Deus vai e manda o corvo levar até pão e lanche para ele. Aí não adianta, aí Deus manda um anjo, não adianta, aí Deus se apresenta para ele: profeta Elias, o que tu fazes aí nessa caverna? Sabe o que Deus veio fazer aqui hoje? Ele veio curar sua alma. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, já vai falar de um problema na primeira família. Irmã Solange, Abel e Caim. Caim ficou com raiva e aí matou o irmão, sim ou sim? Mas antes da raiva tem um outro sentimento. Porque o irmão estava se sentindo melhor, porque a oferta do irmão foi aceita. Então ele se sentiu rejeitado. Você está vendo o perigo? A rejeição de um irmão faz matar, é contra os mandamentos do Senhor, sim ou sim? Por isso que eu disse, antes do pecado, são os teus sentimentos que estão machucando a tua alma. Mas Deus te trouxe no lugar certo. Pastor, mas o senhor está falando, e eu já fiz tanta coisa, eu não sabia que era por causa disso. Fique tranquilo, olha o texto que eu li, Ele perdoa todos os seus pecados, sara as suas feridas. Eu li sobre Josué, esse homem estava vivendo uma tristeza, porque as tristezas podem ser ocasionadas por percas de um ente querido. E o quanto é ruim você estar do lado de alguém que está sofrendo luto. Na hora do luto, muitos querem desistir de tudo. Deus chega exatamente na hora do luto de Josué para dizer: a promessa ainda está de pé na história da sua vida. Escute, queridos, hoje eu trouxe essa reflexão para você pensar um pouco, porque aquilo que tem feito você abrir mão da promessa precisa acabar hoje, porque como nós lemos, as suas necessidades serão supridas. O Senhor, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O Senhor, aleluia, Ele é um Deus que não falha. Lembra do primeiro versículo? Tudo que saiu da minha boca vai se cumprir na história da sua vida. Agora olhe para mim. E qual que é o mal de tudo isso? Solidão, tristeza, abandono, rejeição, angústia, frustração.
é que essas coisas, elas roubam de você a fé. E porque você perdeu a fé, que você não está alcançando as promessas. Não estava. Porque Deus te trouxe aqui, porque Ele está interessado em colocar as promessas dEle na sua mão. Pastor, e como eu vou conseguir isso? A primeira coisa, você precisa falar com o Senhor. Você precisa abrir a sua boca e conversar com o Senhor. Porque o próprio Jesus fez isso. Marcos capítulo de número 14. Olha o que o texto diz. Põe na NVI, por favor. Marcos capítulo de número 14. Escuta. Hoje eu falei, Senhor, hoje eu vou pregar bem tranquilinho. Eu falei, eu ia pôr até alguém para orar, para ficar mais tranquilo. Mas aí eu quebrei a primeira fase. Eu subi aqui com tudo. Olha o que diz Marcos 14. Versículo 32. Eu falei Marcos 14, 32. A minha memória visual na outra Bíblia está adotada. Olha o que diz. Então foram para um lugar chamado Getsemane. Meu irmão, e esse lugar é muito forte. Eu estive lá no Getsemane. É um jardim quase desse tamanho dessa igreja. E a oliveira que Jesus chorou debaixo dela está lá até hoje. E quando você vai lá, Elielto, muda. Quando você vai lá, parece que eu consegui literalmente ver Jesus debaixo daquela oliveira. E deixa eu te falar, a gente sentiu. Toda a equipe, a caravana daquela hora, parece que a gente baixou o semblante, que era como se a gente estivesse vivendo aquele momento. E olha o que está dizendo. E disse Jesus aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar. Versículo de número 33 vai dizer. E levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e... Não tem problema sentir. O que você não pode é conviver com essa tristeza. Deus te entende quando você fica angustiado, mas Ele não vai permitir você viver nessa angústia. Olha o que o texto está dizendo, versículo 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Quem que está sentindo isso? Olhe para mim. O diabo está te acusando, dizendo que você é fraco porque você está sentindo, dizendo que você é fraco porque você não consegue. Até Jesus passou pelo que você está passando. A dele um pouco mais intensa. E olha o que ele diz. Fiquem aqui e vigiem. Versículo 35 vai dizer. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Olha o problema do perigo, da angústia. O risco que a ansiedade, a frustração causa em nós. É como se ele dissesse, eu não quero ir mais. A angústia, a tristeza, a rejeição, os problemas que batem na porta da sua casa, querem fazer você desistir do propósito. Ah, como dói, né? Às vezes a tristeza, a angústia. É como eu falei para o menino aqui um dia, pastor, o senhor nunca pensa em desistir? Eu falei, meu irmão, todo mês. Mas só que esses pensamentos não são mais fortes do que a promessa que Deus liberou para a minha vida. Aí ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim essa hora. Contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo aqui para vocês? Coloca, por favor, Mateus capítulo de número 11, versículo 28. Palavra de Jesus para você hoje. Olha o que diz, Mateus 11, 28. Eu vou ler na... Pode pôr na NVI, tá? Vinde a mim, todos vós que estáis, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o quê? Descanso a vocês. Versículo 29 vai dizer: tomem sobre vós o meu jugo
E aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas e a alma, onde está tudo isso que eu falei para vocês. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje? Ele está pondo eu e você sentado numa mesa, dizendo: meu filho, eu te entendo, eu só não posso permitir que você fique assim. Marido nervoso, alma ferida. Mulher estressada, alma ferida. E por causa do nervosismo do marido, a mulher fala: eu não aguento mais esse marido. Por causa do estresse da mulher, o homem começa: eu não aguento mais. Escuta, o Senhor vai fechar todas as brechas hoje aqui em nome de Jesus. Porque para você Ele tem uma vida abundante, uma vida de vitória e de prosperidade. Só que Ele está dizendo: vinde, vocês precisam vir até mim. O Senhor hoje Ele quer que você abra teu coração. Lembra Raí que pregou aqui na conferência de jovens, no culto de jovens em fevereiro, e ele falou sobre o vaso e o oleiro. Lembram disso? O vaso quebrou e ele pegou a mesma matéria e fez um outro vaso. Sim ou sim? Se o vaso se quebrou é porque a matéria era ruim. Por que Deus não pegou, o oleiro não pegou outra matéria? Porque Deus Ele quer você do jeito que você é, para Ele fazer um vaso novo na história da sua vida. Eu não vim aqui para te acusar, eu só vim aqui para dizer para você: ainda tem jeito para a sua história. As promessas de Deus ainda estão de pé para você. O Senhor ainda quer cumprir tudo que Ele te prometeu. O Senhor quer levantar você aqui essa noite. O Senhor quer abençoar a tua casa, a tua família, os teus filhos. As ameaças não são mais fortes do que a promessa do Senhor sobre a tua casa. Aleluia. Os apontamentos, as acusações, as perseguições, os nãos dos homens que você recebeu não são mais fortes do que o sim de Deus que Ele já liberou para a história da sua vida. Mas hoje o Senhor veio aqui, que Ele vai arrancar com a mão dele aquilo que impede você de viver as promessas. Eu queria que você só fechasse os teus olhos, curva a sua cabeça onde você está, pode ficar sentado mesmo, e você vai meditar na letra desta canção. Sou indiferente com a sua dor, eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E esta dor não vai paralisar você, nem muito menos destruir a tua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar teu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Ele nunca te abandonou, meu filho. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E esta dor não vai paralisar você, nem muito menos destruir a tua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior.
venceu, você sobreviveu.